Capítulo 14. Depois que Rose dormiu, Eve saiu com cuidado da cama e desceu para lavar a louça. Tinha imaginado que conversaria com Jim sobre o artigo quando ele chegasse em casa, mas quando voltaram, ele e Andy levaram as meninas para o carro e Jim foi direto para o anexo, fechou a porta e foi isso. Nada de beijo na testa. Isso não tinha se repetido desde o dia de ação de graças. Às vezes ela se perguntava se teria imaginado a coisa toda. Às 2 da manhã, ela ainda estava acordada, sentindo calor com o cobertor extra e sentindo frio sem ele. Àquela altura já era inverno de fato, com temperaturas quase congelantes, e enquanto pensava se deveria se levantar da cama ou ajustar o aquecimento, ouviu a caminhonete de Jim da partida. Em seguida, ouviu quando ele manobrou no caminho de cascalho, desviou cuidadosamente de seu carro e saiu. Havia muitas possibilidades. Poderia ser uma volta para clarear as ideias. Poderia ter ido resgatar um amigo com o pneu furado no meio da noite. Poderia não ser nada, mas ela se virou de lado e sentiu uma pequena fisgada nas costas. E quando levou a mão ao local dolorido, foi como pressionar o botão de reprodução de um vídeo de todas as vezes em que vira Jim massageando e alongando o ombro direito. Ele fazia isso na cozinha, quando estavam andando pela cidade, quando estavam jantando e quando ficavam sentados vendo TV juntos. Havia muitas possibilidades para isso também. Poderia ser um hábito nervoso, poderia ser uma lesão antiga, ou uma consequência de 25 anos arremessando o mais forte que podia durante 8 meses por ano. Também poderia não ser nada, mas em sua mente ela o viu jogando uma bola até o ombro doer e ouviu o vento lá fora. Isso a fez pensar na pergunta que ele fez sobre o Daisy Park no inverno. Eve se desvencilhou dos cobertores e se levantou, acendendo o abajur na mesa de cabeceira. Quando estava frio, ela dormia com uma camisa de flanela macia e short xadrez. Então, ficou com a camisa e vestiu uma calça jeans e botas. No andar de baixo, colocou o casaco de lã e pegou as chaves do carro no gancho perto da porta. Os Daisy tinham sido proprietários de um jornal e de um hotel charmoso na cidade quando ambos os negócios estavam em uma situação financeira muito melhor. Restava na cidade apenas um Daisy, que trabalhava no banco, mas o parque que havia sido construído para o Calcasieu Braves ainda levava o nome da família. Eve entrou no estacionamento e, a princípio, pensou que talvez tivesse se enganado. As luzes do campo não estavam acesas, parecia escuro, exatamente como deveria estar, mas então ela viu a caminhonete dele, estacionada perto de um dos anexos. Eve ficou aliviada por saber onde ele estava, preocupada que ele estivesse ali e um pouco impressionada consigo mesma por ter deduzido isso. Ela saiu do carro, caminhou em direção ao campo e, ao se aproximar do portão de entrada, ouviu o primeiro ruído metálico da bola batendo na cerca atrás do receptor, que, é claro, não estava lá. Ela deu mais alguns passos, ouviu outro ruído e então Jim dizer quase com naturalidade: "Merda!" Eve enfiou as mãos nos bolsos do casaco e passou pelo portão aberto, onde normalmente alguém recolhia os ingressos. Aproximou-se do campo, outra bola bateu na cerca, e então ela viu, ao longo da linha da primeira base, o que ele tinha feito. Várias lanternas grandes e quadradas, praticamente holofotes, estavam enfileiradas em uma linha entre o montinho e o home plate. Jim olhava para o outro lado. Ela observou quando ele pegou uma bola dentro de um balde. Sua perna se encolheu, seu corpo girou, a bola voou no escuro e em seguida o baque. Ela inspirou fundo o ar frio que se transformou em uma nuvem branca quando disse: "Oi." Ele estremeceu, depois se virou para encará-la. Estava ofegante. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz se aguçou quando ele perguntou: "Por acaso você me seguiu?" "Eu ouvi a sua caminhonete", explicou ela. "Então, adivinhei." Ela caminhou até a abertura na cerca e entrou no campo, pisando na grama castigada pelo inverno, onde só havia pisado 2 vezes, uma quando a banda da escola se apresentou antes de uma partida e outra quando sua tropa de escoteiras participou da apresentação do hino nacional. Ela parou perto dele. "Você adivinhou que eu estava em um campo de beisebol da 2ª divisão às 2:30 da manhã? Imaginei que você quisesse ver pessoalmente onde eram realizadas as corridas de caixa de cereal", disse ela, apontando para o home plate. Abri, caiu no chão bem ali. Jim sorriu, mas só um pouco, e olhou em volta, como se houvesse alguma coisa visível naquela escuridão. "Eu não sabia que eles não se davam ao trabalho de trancar esse lugar em dezembro."
Eles trancam, mas se fizer algumas perguntas por aí e prometer não quebrar nada, você consegue encontrar um cara que tem a chave. Ivy assentiu lentamente. Pensei que você tivesse desistido de tudo isso. Pensei que estivesse seguindo em frente e tudo mais. Ele balançou a cabeça. Não quero falar sobre isso. Se quisesse, eu mesmo teria contado a você. Você disse para sermos amigos. Disse que queria revogar nosso acordo. Você me perguntou sobre o Tim, sobre o dinheiro, sobre o meu pai. Estou perguntando por que você saiu da cama no meio da noite para tirar bolas de beisebol em uma cerca e xingar. Meu Deus, murmurou ele. Amigos? É isso que você acha que está acontecendo aqui? Isso é particular, Ivy. Faz 1 ano e meio que não consigo fazer nada sem ter gente no meu pé. Estou com cara de quem quer falar sobre isso agora? Eu estava com cara de quem queria falar sobre meu pai? Vim para essa cidade com a esperança de que as pessoas parassem de me seguir. Se eu quisesse falar sobre arremessos, poderia ter ficado em Manhattan. Vim para cá para não precisar me explicar. Então não me peça para fazer isso, está bem? Estou bem e realmente não quero falar sobre isso. Ivy não sabia que esperava que ele fosse ficar feliz em vê-la, até constatar que ele não ficou. Então, percebendo que tinha seguido Jim o que era de madrugada, percebeu com um frio na espinha como aquela situação era constrangedora. Era como uma espécie de clonagem involuntária, na qual uma cópia se desprendia de seu corpo e a encarava. A cópia via um homem tentando desfrutar de alguma paz no meio da noite, e uma mulher louca, que aparecia de pijama sem ter sido convidada. Não conseguiu pensar em nada mais para dizer, exceto tudo bem, tchau, o que suspeitava que fosse resultar em morte por combustão espontânea devido à humilhação. Ela ficou paralisada, incapaz de imaginar até mesmo uma retirada elegante. Mas então reparou que ele estava vestindo apenas uma camiseta de manga comprida. Ei, você não deveria estar usando um casaco ou algo assim? Isso não vai fazer mal para o seu braço? Vai. Ele andou de um lado para outro na frente do montinho de arremessador e então repetiu. Provavelmente vai. Ela se aproximou e colocou a mão no cotovelo dele. Como posso ajudar? Ele olhou para a mão dela, em seguida para os seus olhos. Você já ajuda. Eu quero ajudar mais. Ele riu e massageou o ombro novamente. Eu sei que você quer. Para ser sincero, não consigo nem sentir mais a bola de qualquer maneira. Ele tirou a luva, enfiou debaixo do braço, alongou e flexionou todos os dedos. É o que eu disse sobre jogar no frio. Ela colocou as mãos sobre as dele. Nossa, suas mãos estão congelando. Jim olhou para baixo e moveu apenas os polegares, pressionando de leve as mãos dela. Apenas o suficiente para que Ivy tivesse certeza de que ele estava fazendo alguma coisa. E então ele assentiu. Tudo bem, vamos para casa. Eles recolheram as lanternas e as bolas de beisebol e ela entrou no carro. Ele entrou na caminhonete e a seguiu de volta para casa, onde se despediram e foram cada um para o próprio quarto. Quando se deitou novamente na cama, Ivy ficou pensando no receptor fantasma e no som da bola batendo na cerca de metal. Arremessar era algo que ele fazia desde criança. Não havia muito mistério. Ele tinha o mesmo corpo de sempre, os mesmos ligamentos, músculos e articulações, e tinha a mesma mente. Não havia esquecido nada do que já sabia. Alguma coisa havia se quebrado, e o que estava quebrado poderia ser consertado. Isso era lógico.